coisas que precisam ser tratadas sim, mas nós estamos descuidando daquele assunto que é o mais importante da nossa existência. É onde irei passar a eternidade. Só tem duas possibilidades: em Cristo ou no lago de fogo e enxofre. Onde você vai passar a eternidade? Você já pensou sobre isso? É algo que nós precisamos responder com segurança no coração, independentemente do peso e da força da palavra que está sendo colocada nesse momento. Você precisa ter a convicção de que você está em Cristo. E isso te assegura. Isso te dá certeza de que a tua eternidade está absolutamente no Senhor Jesus. Agora, para muitos, o que importa, sabe o que é? É o aqui e o agora. É o aqui e o agora. Vivemos pelos momentos que temos vivido diante dos nossos olhos. Deixa eu insistir numa coisa que eu falei na semana passada. Muitos que têm ouvido a palavra, têm vendido o seu direito de primogenitura como Esaú fez. Por um prato de lentilhas, por um prazerzinho barato desse mundo, tem aberto a mão de algo extremamente importante, que é o destino eterno da sua alma. Você já resolveu isso diante do Senhor? Muitos ficam embevecidos pelas marés dos prazeres mundanos e estão sendo arrastados para a perdição. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Amados irmãos, é tempo de acordar. O assunto é urgente. Desperta, ó tu que dormes. Uma pergunta direta para todos nós. Eu vou fazer diretamente a você. Para onde você irá quando fechar os olhos para esta vida? Ou você é daqueles que acha que tudo vai acabar quando você deixar esta existência? Há daqueles que creem assim. Vocês sabiam que há dois tipos de ateus? Existe o ateu lógico, que é aquele ateu que vai buscar todas as respostas referente à existência desse universo, a origem da vida, se existe Deus, não existe Deus, através da sua razão. E o que acontece? Qual é a definição de um ateu, de um filósofo dessa categoria? É alguém trancado num quarto escuro, procurando o gato preto que ali não está. Esta é a definição de um ateu lógico. Não existe. Existe outro tipo de ateu que é ateu moral. O ateu moral é aquele que não crê na existência de Deus, porque se crê na existência de Deus, ele sabe que esse Deus que é moral, ele tem leis, ele tem princípios que precisam ser obedecidos. Então não convém crer num Deus assim, porque ele invade a minha vida. Ele começa a ditar princípios e normas às quais eu não quero me submeter. Então não creio em Deus, eu quero viver minha vida da maneira como eu acho que devo vivê-la. Mas com relação aos ateus lógicos, tive a liberdade, são muitos, mas eu não vou fazer isso. Eu selecionei alguns aqui para mostrar para vocês quais foram as últimas palavras desses grandes homens, homens que foram considerados como expoentes da sabedoria humana, homens que ainda são venerados nos dias de hoje dentro das universidades. Vocês se lembram quando eu falei de Voltaire para vocês, no primeiro estudo que nós falamos? Voltaire, que viveu no século XVIII, foi aquele incrédulo, aquele filósofo, que disse o seguinte: 100 anos depois da minha morte, o cristianismo e a palavra de Deus, a Bíblia terá sido varrida da face da terra. Não precisou 100 anos, 50 anos depois, um pouquinho antes, a Sociedade Bíblica de Genebra apropriou-se da residência de Voltaire, da máquina de impressora ou impressão de Voltaire, e imprimiu milhares e milhares de Bíblias que foram espalhadas por toda a Europa. A Bíblia é indestrutível, o testemunho de Cristo é indestrutível. Então vejamos que esse Voltaire, o que a sua enfermeira falou? Era um famoso zombador e teve um fim terrível. A sua enfermeira disse: por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver o incrédulo morrer. Durante toda a noite ele gritou por perdão. Voltaire.
David Hume, século XVIII, um ateu, final da sua vida, gritou: estou em chamas, estou em chamas. Esses são homens venerados ainda hoje nas universidades. Heinrich Heine, esse aqui é um compositor, foi um compositor de música. Ele teve uma experiência, mas olha o que ele escreveu, já na experiência do Senhor, antes de morrer. Ele era um grande zombador, arrependeu-se posteriormente, e ao final da sua vida ele escreveu essa poesia: destruída está a velha lira, na roça que se chama Cristo, a lira que para a má comemoração era movimentada pelo inimigo mau, a lira que soava para a rebelião, que cantava dúvidas, zombarias e apostasias. Senhor, Senhor, eu me ajoelho, perdoa, perdoa as minhas canções. Um homem que chegou numa experiência depois. Napoleão, século XVIII, início do século XIX. O seu médico particular disse: o imperador morre solitário e abandonado. A sua luta com a morte foi terrível. Homens expoentes, sábios. Hobbes, século XVI, XVII, um filósofo inglês, ateu: estou diante de um terrível salto nas trevas. Homens bons, tem livros para se ler. Olha o fim. Goethe, século XVIII, século XIX. Mais luz, mais luz.